Boa noite a todos. Aqui é a irmã Ceissa Retróis, né? E eu falo com você de Manaus, Amazonas, Brasil. Eu quero cumprimentar todos das comunidades longínquas do nosso país, nos países estrangeiros, aonde quer que este vídeo alcance, que você esteja me assistindo. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja de todo mal, você e sua família. Se você tiver cometido algum pecado, estiver arrependido, que o Senhor te conceda perdão. Estamos aqui para interceder um pelos outros. Amém? E vá pegando a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Josué 24. Vamos meditar Josué 24:15. Hoje eu trago um assunto assim meio, um pouco polêmico, né? E Josué 24:15 e 1 Coríntios 6:12. Quando você pegar a sua Bíblia, quando você assistir o vídeo, você vai meditar nesses dois versículos. Hoje nós vamos falar de livre-arbítrio. Amém? O Senhor abençoe você que está nas fazendas, você que está no apartamento, na casa, você que está nos presídios, nos hospitais, você que está na igreja, aonde quer que você esteja. O Senhor te alcance com bênçãos e misericórdia. Você que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus para morar no céu. Amém? Aceite a Jesus. Nós temos liberdade de escolhas, é o que nós vamos falar hoje, né? Louvado seja Deus, mas a nossa melhor escolha é entregar os nossos problemas para Jesus e a nossa vida para Ele, porque Ele resolve tudo. Ele diz, né, que nenhum daqueles que vem a Ele lança fora. Eu não sei se você nunca ouviu a palavra do Senhor, porque existe pessoas. A Bíblia diz que o Senhor só voltará quando todo ser humano viu o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, amém? Então, existe pessoas ainda que não conhecem a verdadeira palavra de Deus, amém? Vamos meditar primeiro, vamos ler primeiro em Josué, que diz assim a palavra do Senhor: Mas se não vos agradar servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem servir, ou aos deuses a quem vossos pais serviram, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitas. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então o povo respondeu e disse: longe de nós o desejo de abandonar ao Senhor e servir a outros deuses. Agora vamos lá em Coríntios, né? Vamos lá em 1 Coríntios 6:12, que diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas não me deixo dominar por nenhuma delas. Amém? Louvado seja Deus. Olha que palavra maravilhosa, né? Nós vamos meditar hoje, louvado seja Deus, nesses dois textos, aonde a palavra de Deus nos diz que Josué, né, quando ele convidou o povo, louvado seja Deus, o povo, eu creio que tinha muitos murmurando, tinha muitos com dúvida de uma forma ou de outra em seu coração, né? Outros, louvado seja Deus, estavam achando que a jornada estava muito pesada, que a coisa estava difícil, que obedecer às leis do Senhor era muito difícil para eles, amém? Eles, meus irmãos, então Josué pegou os cabeças das tribos, né? Os cabeças dos anciões também de Israel, os seus juízes, os oficiais, e Josué reuniu o conselho, amém? Você sabe que todo governo, como é que eu posso dizer, as hierarquias, né? Elas têm um conselho, as empresas, né?
as religiões, existe um conselho. Então, meus irmãos, o povo de Israel, louvado seja Deus, dirigido por Josué, mas também tinha os anciões que davam suas opiniões, tinha os oficiais, tinha os juízes, cada um era obrigado a ouvir a palavra de Deus e tirar suas conclusões, né? Então, Josué disse para o povo de Israel: hoje escolhei a quem servir. Se servir os deuses dos seus pais, né, que eles serviam lá no passado, antes de conhecer o verdadeiro Deus, o Deus que os pais deles ensinaram eles a seguir, ou se conhecesse, ou se servia os deuses dos amorreus, na terra onde eles estavam, que eles estavam na terra dos amorreus, e lá o povo tinha um costume diferente. Mas cada um de nós temos direito de escolha, né? É o que eu sempre, de vez em quando, eu dou uma lapidada. Nós temos Deus. Existem pessoas que dizem que a terra é o inferno. Não. A terra, apesar das lutas, ela não é o verdadeiro paraíso, porque o Senhor ocultou o homem do paraíso, né? Mas podemos dizer que, em comparação ao inferno, ela é um paraíso. Deus deixou nós no meio. Nós temos sim direito de escolha, ou de subir ou de descer. Deus, ele não obriga nós a servir a ele, porque senão ele seria egoísta. Deus não é egoísta. Ele ama nós de todo um amor infinito, que não existe um amor comparável, nem o amor de mãe é igual ao amor de Deus para conosco. Mas ele nos deixou o direito de escolha. Paulo também disse: todas as coisas me convêm, mas nem todas, né, eu faço. E nem me deixo ser dominada por nenhuma delas, amém? Né? Coisa maravilhosa. Agora, eu vi um vídeo, um pregador na Avenida Paulista discutindo com uma moça, a moça dizendo que ela tem direito de arbítrio, né? Que a gente, que os crentes só falam de pecado, 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 pecado do diabo, do pecado, do diabo, do pecado. É a coisa mais ruim, nós vamos falar, nós não vamos falar mal de você. Eu não vou falar mal do meu vizinho, eu não vou falar mal do meu pastor, eu não vou falar mal do meu governante. Eu vou falar mal se ele estiver errado do pecado dele. Eu vou falar que ele está errado, que ela está errada, que não é por aí, mas eu não estou falando mal de você. A palavra de Deus é que diz que nós temos sim direito de escolhas. Só que se nós não nos converter, se nós servirmos um Deus que não seja o Deus verdadeiro, o Deus supremo, o Deus que criou os céus, a terra e o mar e tudo que nele há, qual é o futuro que um outro Deus tem para nós? Qual é o futuro que o pecado tem para mim e para você? Nós temos direito de escolha, sim. Quando um homem escolhe uma mulher para casar, foi ele que escolheu. Quando uma moça escolhe um homem para casar, foi ela que escolheu. Mas se não der certo, o problema é dele, o problema é dela, a escolha foi dele, a escolha foi dela. Então, tudo na vida que nós vamos fazer, nós temos que colocar Deus na frente. E servir a Deus é a melhor escolha. E o direito de escolha Deus deixou no princípio. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, né, e todos os animais, ele deu uma ordem para o homem. Mas ele deixou o homem lá. Ele podia ocultar aquela árvore ali. Ele podia tirar a serpente também. Mas ele deu o direito de escolha do homem.
Todos nós, eu, você, nós temos direito de escolha. E se nós escolher o pecado, nós vamos ter consequência. A lei da semeadura, ela existe. Se eu semear pecado, eu vou colher as consequências do pecado. Se eu escolher semear coisas boas, se eu semear melancia, eu vou colher melancia, porque eu plantei melancia. Se eu semear amor, meu irmão, vou escolher amor, porque eu vou colher amor, porque eu plantei amor. Agora, se eu semear contenda, se eu semear pecado, você vê que a AIDS, ela é consequência do pecado. E como é que se adquire? Você pode me responder como a AIDS, sendo uma doença do macaco, ela veio parar no homem? Porque o homem não respeita a lei de Deus. Eu e você sabe que teve homem que se chegou a animais e é abominável ao Senhor seu Deus, ao Senhor nosso Deus. Mas o homem, pelo fato de ter tido contato sexual com o macaco, a doença veio parar no homem, é consequência do pecado do homem. A gonorreia é uma doença de cachorro. Por que a gonorreia veio parar no homem, no ser humano? Consequência do pecado do homem, que se chegou às cachorras, às cadelas na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, na época da Guerra Mundial, não tinha mulher, os homens se chegaram aos animais. Depois eles ficaram contaminados. Leia a história da gonorreia, como surgiu a gonorreia. Então, por quê? Porque o homem escolheu pecar. E desde o princípio que o Senhor escreveu, será maldito todo homem que se chegar a um animal. Se chegar a um animal quer dizer ter contato sexual com o animal. Agora, se ele não sabia dessa verdade, se ele não conhece essa verdade, mas pelo menos ele tem raciocínio, lógico, ele tem raciocínio. O animal não tem, mas o homem tem. O homem está vendo que o animal foi feito para outro animal. E o homem para a mulher. Não para outro animal. Não para um animal irracional. Então, todas as consequências que nós sofremos, todo o nosso sofrimento debaixo do sol, meu irmão, é consequência dos nossos atos. Amém? Todas essas doenças, essas coisas terríveis que acontecem na terra, é consequência dos nossos pecados. Se nós comermos demais, a Bíblia diz que é pecado comer sangue, não vou trazer esse conteúdo, é pecado comer banha, e as pessoas comem. Mas é pecado perpétuo, perpétuo. Comer sangue, comer banha, mas as pessoas comem. As pessoas comem. Aí daqui a pouco estão com sangue contaminado de colesterol, triglicerídeos e tudo mais, doença do coração e tudo mais. O que é isso? É consequência da desobediência. Se você não sabia e se você praticou e se arrepender, Jesus te perdoa. A partir de hoje, não pratique mais. Amém? E nós temos direito de escolha, sim. E a nossa escolha deve ser servir ao Senhor, como Paulo exortou, né? Se abster das coisas erradas, do pecado, da prostituição. Você vê que o HIV, ele mata mais as pessoas que se contaminam sexualmente. É pecado se picar, injetar droga na veia, essas coisas todas? É. E se nós não obedecermos, nós temos consequência. Mas, porém, existe muita gente que se arrependeu, que não sabia desses pecados terríveis, aceitou Jesus, escolheu servir a Jesus, se arrependeu e hoje são curados. Hoje são libertos, estão se preparando para morar no céu de glória. Então, que este mundo
seja afastado os prazeres do mundo, os prazeres da carne desta vida. Que esse mundo não seja, louvado seja Deus, a prioridade na minha vida e na sua, amém? Que o nosso direito de escolha, o nosso arbítrio, seja para servir ao Senhor e não para servir o pecado, a prostituição, a lascívia, tudo que é ruim. Nós não pregamos contra você, não. Você é uma pessoa igual a nós. A única diferença é que nós já renunciamos o pecado. Nós já estamos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Aceite a Jesus, procure uma igreja. Escolha servir a Deus. Porque uma hora a trombeta vai tocar. A ciência mostra, tem aí comentário, matéria de cientista rolando pela internet, né? Que por causa da inteligência digital, como é que é, meu Deus? Jesus amado, misericórdia. É inteligência digital mesmo. Nós não teremos 10 anos de existência dos seres humanos na Terra. Você já pensou nisso? Eu ouvi alguém manifesto na igreja e o espírito, a entidade que estava na vida da pessoa falou que as crianças de hoje não chegarão a ser adultas. Se o mal está confessando, né? Se as entidades estão falando, se a ciência está falando, é porque Deus, ele não pega ninguém de surpresa. Deus não pega ninguém de surpresa. Se abstenha, vença o pecado. Se abstenha do pecado. Vamos orar a Deus para que ouça o vídeo até o final. Aprenda com Jesus enquanto pode, porque Ele está voltando. Para Deus arrebatar sua igreja, é não abrir e fechar de olho. Amém? Deus maravilhoso, Deus eterno, nesta hora de oração, meu Pai, eu elevo minha voz ao Senhor, meu Deus, levanto minhas mãos a Ti para lhe pedir perdão dos meus pecados, das minhas faltas na Sua presença. Eu intercedo em favor deste ouvinte, deste internauta, deste irmão, desta irmã, Senhor, que está pedindo do Senhor misericórdia, que hoje ele e ela aprendeu muito com a Tua palavra, porque não é eu, Senhor, eu não sei de nada, mas a Sua palavra nos ensina tudo, Senhor. Como viver neste mundo e ter a certeza de vida eterna. Oh, Pai querido, eu lhe apresento o Brasil, eu lhe apresento as nações, eu lhe apresento este planeta Terra. Salva a humanidade, olha para a Terra com um olhar de misericórdia, com salvação e libertação. Salva a nação brasileira, meu Pai. Entra, meu Deus, nos poderes desse país, Senhor, porque o maior poder está em Suas mãos. O maior poder não está no legislativo, no executivo, nem no judiciário. O maior poder está na mão do Deus poderoso e na força dessa igreja que ora, Senhor. O poder não está na mão do presidente, não está na mão dos magistrados, Senhor. Está no poder da igreja que ora, meu Pai. E eu creio no Teu poder. Vai com os missionários avançando nas nações, Senhor, protegendo Teus servos do Iapoque ao Chuí, do norte a sul do planeta Terra. Em todas as nações vai entrando. Senhor, levanta a Tua espada de poder e freia os países em guerra para a Tua glória.
freia a mortandade. Senhor, tem misericórdia de nós. A tua palavra diz que o Senhor livra e guarda os seus, Senhor. Nos ensina a te obedecer, te temer, para morar no céu com o Senhor. No dia do arrebatamento estarmos preparados para a sua glória. Eu lhe apresento todos os inscritos no canal, Senhor. Vai entrando, Senhor da glória, nas igrejas, vai jogando o pecado por terra, Senhor. Vai jogando, vai libertando, vai abrindo a mente dos meus irmãos, Senhor. Meu Pai, entra, Senhor da glória, nas fronteiras dos países, Senhor, e adentra de país adentro com os mensageiros da tua palavra, porque o teu reino, Senhor da glória, é chegado, mas a tua vinda está próxima, meu Pai. O tempo está corrido, Senhor da glória. Dai a vitória para todos aqueles, Senhor, que me ouvem nesta hora. Receba, meu irmão, a libertação, a salvação e a misericórdia de Deus. Seja livre do pecado que assola. Seja livre das obras da carne, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, abençoa os teus pastores, os teus servos, homens corajosos, ungidos. Livra eles, meu Pai, de todos os males. Cerca com a muralha de fogo protetora cada servo teu no planeta Terra para a sua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus. Amém, Jesus. E amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Que o Senhor te dê um descansar, um levantar, um bom dia de trabalho para a sua glória. Meu Deus, visita todos os nossos familiares, Senhor. Amém, Jesus.